Erika Ferreira e esse é o nosso 6 quadrinhos. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô ensaiando para fazer a gravação já tem pelo menos 10 dias. Eu tava tentando fugir do hype e da polêmica e no fundo, vejam só, tô gravando justamente hoje, que é o dia do orgulho LGBTQIPA+. É uma sopa de letrinhas, então eu vou falar simplesmente o dia do orgulho gay. O fato de ter escolhido essa data foi aleatório? Não foi, mas o orgulho gay para mim são todos os dias, não só hoje, no dia 28 de junho. Tentei fugir da polêmica, mas a polêmica não tá fugindo das redes sociais relacionadas a quadrinhos. Então, esse vídeo realmente ele se fez necessário e é por esse motivo que eu estou fazendo esta gravação. Sobre a questão da utilização do pronome neutro, acho que são válidas as opiniões. A minha opinião é: a língua portuguesa ela já passou por várias atualizações gramaticais, assim, nova ortografia, sei lá o que mais aí recentemente. Se é uma coisa que vai incluir, que as pessoas acham que é importante, que elas vão se sentir mais inseridas, acho que é importante que isso seja discutido e que a gente também enxergue o ponto de vista do outro, por que é importante essa inclusão, o que vai ser, que vai fazer de diferença na vida dessas pessoas. Se é importante, vamos ouvir. Se a gente for brigar por uma língua pátria, acho que se a gente fosse falar efetivamente da nossa língua mãe, a gente teria que estar falando do Tupi-Guarani, que era o idioma que era falado no Brasil quando os portugueses chegaram. Se a gente vai brigar por uma questão de respeitar a língua portuguesa, acho que é importante também a gente valorizar o idioma, mas se a gente fosse efetivamente falar de valorização, a gente não teria uso de gíria, não falaria top, não falaria show, não falaria um monte de outras coisas que a gente fala no nosso idioma e que isso já foi incorporado. Por que não incorporar o pronome neutro se isso vai fazer com que algumas pessoas se sintam representadas, se sintam incluídas? Pode parecer besteira para quem não faz parte desse percentual de pessoas, mas para essas pessoas faz diferença. Então acho que é importante dar sua opinião, mas é importante ouvir o outro lado também, entender o porquê do uso do pronome neutro. Recentemente nós tivemos aí a polêmica, nós tivemos várias polêmicas ultimamente, mas recentemente nós tivemos a polêmica relacionada ao uso do pronome neutro. E eu evitei até de dar a minha opinião nas redes sociais e resolvi dar minha opinião aqui no canal, né? Nada melhor do que falar no meu espaço. Eu acho que foi extremamente infeliz usar o termo retardado na hora de falar sobre o uso do pronome neutro, porque acho que só nessa frase já foram cometidos 2 preconceitos bobos aí, porque eu acho que o termo do uso retardado você está ofendendo outras pessoas também, além dos homossexuais que estão brigando pelo direito de ter o uso do pronome neutro. Se você concorda ou não, cara, a sua opinião é extremamente válida. Eu acho que todo mundo tem espaço para dar sua opinião, assim como eu tô dando a minha também, mas eu acho que depende da forma com a qual você vai falar. E ultimamente o que eu tenho mais visto por aí são que os homossexuais eles são os lacradores, mas ultimamente o que eu tenho visto por aí nos grupos de quadrinhos, seja do Facebook ou até mesmo do WhatsApp, são os héteros tentando lacrar, porque 99% aí dos leitores de quadrinhos, dos frequentadores desses grupos são homens heterossexuais. Então quando vocês colocam essas questões em discussão, normalmente vocês estão tentando afirmar a masculinidade de vocês e estão afastando os homossexuais de mais uma coisa que a gente gosta de fazer, que é a leitura de quadrinhos. E essa foi apenas uma das polêmicas, mas também constantemente eu vejo incansavelmente postagens sobre o Superman bissexual. Cara, por que que isso faz tanta diferença na vida do leitor de quadrinhos? Eu cresci lendo Superman, assistindo Superman e a Lois Lane. Nem por isso eu sou hétero, mas eu shippava o casal. Eu shippava, inclusive, é uma adaptação, eu tô ofendendo a língua mãe. Mas eu shippava muito o casal
das aventuras do Superboy, que era o Clark e a Lana, não era nem a Lois. O Clark e a Lana Lang. E nem por isso eu sou heterossexual. E todos os personagens da minha época eram héteros. Então falar que isso vai influenciar a criança, eu acho que é uma besteira tremenda, tremenda, tremenda. Eu, como uma criança que cresci homossexual, posso falar isso com toda certeza. Criança é criança, a criança não tá um pouco se importando por quem o personagem está beijando, cara. O importante é a aventura e o super-herói salvar o mundo no final. E por que que o super-herói que vai salvar o mundo no final não pode ser um super-homem bissexual, um super-homem gay? Por que que isso ofende tanto vocês? Por que que o gay ele tem que ser o cômico, o estilizado, o vilão? Se é vilão, cai bem, mas o herói não pode. Eu não entendo isso, cara. Por que que isso ofende tanto? Isso seria tão importante na minha época de infância para eu entender que isso existia e que era normal, que é normal, que não tinha nada de errado comigo. Isso faz a criança se sentir representada. Maurício de Souza tem vários personagens que representam diversos tipos de criança. Tem o Jeremias, tem a Milena, tem a Dorinha. Poderia ter um personagem homossexual? Até poderia, mas não sei se pelo perfil, porque as histórias dele são destinadas para criança. Não sei como que ele retrataria isso, porque a criança homossexual é uma criança como qualquer outra, que está brincando, ela não está preocupada com o relacionamento, com quem está beijando quem. A criança está preocupada em se divertir, em brincar, em ser criança. E aí eu vou para uma outra questão. Obrigada, inclusive, Maurício de Souza, por toda essa representatividade que você sempre trouxe para as nossas crianças, não só as brasileiras, mas as crianças do mundo todo. Eu tenho visto no Facebook uma imagem que eu acho, cara, muito idiota, mas amigos meus estão postando isso. Eu vou até mostrar a imagem nesse vídeo, que é a mão de Jesus protegendo as crianças e tá descendo um arco-íris, como se estivesse protegendo as crianças dos homossexuais. Vocês acham mesmo que no meio do caos que tá o mundo em 2022, Jesus estaria preocupado de proteger criança de homossexual? O que você acha que o homossexual vai fazer para criança, meu Deus? Inclusive, o grande problema, se você for olhar, a criança ela sofre violência na sua grande maioria, não vou dizer que não exista de homossexuais, porque eu acho que vai do caráter da pessoa e se está aquém da sexualidade dela, mas na grande maioria, criança sofre violência de heterossexual e tá dentro da sua família, do seu círculo de convivência, que ou é família ou são vizinhos, são geralmente conhecidos. Isso eu posso falar com propriedade, porque isso também aconteceu comigo. Então eu acho que se Jesus tivesse realmente que ter que proteger alguém, dentro de todas as coisas que tem acontecido nesse ano de 2022, teve pandemia, se ele fosse proteger, eu acho que ele protegia as crianças do vírus, e no entanto elas também, infelizmente, sofreram com isso. As crianças da Ucrânia protegeria da guerra, protegeria as crianças que hoje, dia 28, morreram dentro daquele caminhão onde tinham os imigrantes lá nos Estados Unidos. Então acho que teriam muitos problemas mais graves do que proteger criança de ver duas pessoas que se amam, independente da sexualidade delas. Eu tenho 2 sobrinhos, esses 2 sobrinhos eles cresceram com uma tia homossexual, eles nunca me trataram diferente, sempre foi uma relação de tia e sobrinhos. Isso nunca fez parte também de conversa, de nada assim. Eu sou tia, eles são sobrinhos e a convivência sempre foi normal, que eu acho que deveria ser com qualquer casal, seja homoafetivo ou seja heteroafetivo. Acho que tem coisas que crianças elas não precisam ver, não precisam saber, não precisam imaginar. Isso independente da sexualidade. Eu acho que tem coisas que não fazem parte da criança, nem tá passando pela cabeça deles também o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer quando eu namoro. Acho que isso não faz nem parte de discussão.
mas na cabeça de vocês, de alguns de vocês, infelizmente, passa isso, que Jesus tenha que proteger criança, porque criança tem que ser criança e tá protegendo dos homossexuais. Cara, isso daí é uma imbecilidade tremenda. Acho que, independente da sexualidade da pessoa, falando como lésbica, eu acho que nunca, e nem eu e nem as pessoas homossexuais do meu convívio, a gente queria influenciar uma criança para ser homossexual também. Primeiro porque passar por isso na infância e na adolescência é muito difícil. Acho que ninguém ia querer incentivar as pessoas a passarem pelas coisas as quais eu passei também, que muita gente que eu conheço passou. Então, é de uma imbecilidade tremenda esta ilustração. Desculpa, inclusive, para quem postou, mas acho que se vocês tivessem pensado um tiquinho mais, usado um pouquinho mais a cabeça, vocês iam ver que não tem nada a ver. A não ser que tenha feito uma lavagem cerebral em vocês e vocês achem realmente que a gente está tentando converter as crianças para serem homossexuais também, como se fosse simples assim mudar a sexualidade de uma pessoa, e como se fosse simples também a criança e o adolescente passar por isso, porque de verdade não é, tá? Isso também vou falar por experiência própria, tá? Já me entendi homossexual desde criança, com 12 anos eu já tinha certeza, achava isso divertido, achava que eu podia ser bissexual, que eu podia gostar de meninos e meninas, a música do Legião Urbana super me representava. Depois eu fui vendo que não era tão divertido assim. Dos 16 até os 18 eu tive depressão porque eu não me aceitava. Com 19 eu super me aceitei. Primeiro beijo homossexual que eu fui ter foi com 23 anos. E depois disso, dificilmente eu tive relação com garotos. E depois que eu me aceitei, realmente eu fui ser bem mais feliz, porque ninguém quer voltar pro armário. Depois que a gente sai, armário não é um lugar legal, por isso que se fala sair do armário. Ninguém quer ficar num lugar que você tá lá escuro, escondido. Eu só queria ser feliz e não ter que ficar dando satisfação da minha vida para as pessoas. E hoje eu tô dando satisfação no canal porque eu achei que era necessário, porque durante a minha vida já me afastaram de Deus, me afastaram da religião, porque Deus não gosta de gente assim como você, porque Deus abomina o pecado, um monte de coisa. Vocês já afastaram a gente da religião, vocês afastam a gente do esporte. Graças a Deus a gente tem, inclusive eu tenho uma relação ótima com Deus, tá? Eu tenho certeza que quando Jesus morreu na cruz, ele também morreu por mim, não tenho dúvida disso. Não tenho religião, minha relação é com Deus direto, não tem intermediário. Vocês afastam homossexuais da prática de esporte. Graças a Deus a gente tem o Douglas Souza agora que representa no vôlei, a Marta no futebol. Marta, nossa, obrigada, viu? Se tivesse uma Marta na minha época de infância, talvez eu tivesse seguido a carreira de jogadora de futebol, porque eu gostava muito e jogava bem, inclusive. Mas por questão de preconceito também, na época não tinha que ser, sei lá. E, graças a Deus a gente tem o Douglas Souza, a gente tem a Marta, a gente tem o Richarlison, que se assumiu bissexual recentemente. Ai, Richarlison do São Paulo ainda, né? Te amo, Richarlison. Obrigada, gente, por essa representatividade também no esporte, de onde também tentaram afastar os homossexuais. Ou seja, a gente pode existir, mas tem que ficar escondido. Era melhor se a gente não existisse, parece que é isso. E agora nos quadrinhos, infelizmente, é a mesma coisa. E aí, depois de eu ter falado essa introdução enorme, o vídeo de hoje é justamente para trazer alguns quadrinhos deste universo queer. Então, deixa o homossexual ler quadrinhos, deixa ele ver representatividade no Superman bissexual. Isso é importante para quem está em formação, vocês não têm noção. E se não tiver também, a pessoa não vai ser heterossexual só porque tá vendo Superman e a Lois Lane. Pode ter certeza disso, tá? Não é isso que vai influenciar ou não, mas isso vai fazer pelo menos a gente saber que existe e não achar que é só com a gente e tentar esconder o que a gente é para tentar agradar todo mundo. Então,
deixa o pessoal se sentir representado por um super-herói e não compara o Clark, porque não é o Clark é de um universo, o John Kent é de outro universo. Então, ele existe bissexual, ele vai salvar o mundo, aceita que tem super-homem negro também, eu não sei por que tem que ser branco e hétero naquele padrão que sempre foi. Eu sempre gostei do Lanterna Verde justamente porque o Lanterna Verde ele tinha o Lanterna Verde negro, o Lanterna Verde porco, o Lanterna Verde pato, tinha uma diversidade de Lanterna Verde, inclusive o Lanterna Verde homossexual. Então deixa a gente também ler quadrinhos e a gente se sentir representado. Não tira mais isso do jovem que está em formação. Sejam incentivadores de leitores, não afastem as pessoas desse universo que é tão bacana, que é o universo dos quadrinhos. E eu trouxe alguns quadrinhos, como eu disse para vocês, desse universo queer. Este aqui, ó, que é o Escafandro do Ultimato do Bacon, que é a marca do Zorro, da Germana, ele traz um Zorro diferente do habitual. Uma coisa que tem, assim, que se bate o olho, que você já vê, é o Sargento Garcia, da época que eu assisti o seriado com meu pai. Então, você abre o quadrinho, você já vê a referência. E a gente tem aqui um Zorro fugindo do padrãozinho, que é um Zorro homossexual. Quadrinho rápido, de leitura rápida, agradável, flui bem, os desenhos são lindos, os desenhos são da Fabiana Signorini. E a história da Germana Viana. Olha que lindinho. Do Ultimato do Bacon. Esse aqui, ó, esse falou bem assim comigo, me tocou bastante em alguns pontos, que é a minha experiência lésbica com a solidão, que é um mangá que conta sobre a história de uma mangaka que queria ser desenhista de quadrinhos e quando ela se entende como lésbica também todas as questões internas que ela passou, que é um pouco disso que eu falei no início do vídeo aí também para vocês. Esse aqui maravilhoso, que eu tenho vontade de dar de presente para um monte de gente, que é o Arlindo. Para quem cresceu na época... Olha que lindo, ó. Essa cor rosa. A louca, né? Mostrando a página em branco, né? Em rosa para vocês. Mas para quem cresceu na época dos anos 2000, ele fala de malhação, ele fala... Tem letrinhas de Sandy Júnior. É lindo, muito fofo. E é sobre um garoto que cresce no Rio Grande do Norte também. E é um garoto homossexual. É muito fofinho esse quadrinho. Que é da Ilustralu. Aí eu tenho mais dois aqui. Esse quadrinho, não sei se eu já comentei, mas ele tem uma história especial particular que eu li. O volume 1 eu tava lendo no hospital quando meu pai tava internado e foi a última vez que eu fiquei com ele, porque eu fiquei com ele no domingo e depois na quarta-feira ele faleceu. Eu tava lendo este quadrinho aqui, que é o marido do meu irmão. Tem o volume 1 e o volume 2, que é um mangá também, sobre... São dois homens gêmeos, um deles faleceu e o marido desse que faleceu, ele vai conhecer o irmão gêmeo, né, do marido que mora no Japão. Eles moravam no Canadá, né, o marido ele é canadense, ele vai conhecer o irmão japonês do marido dele, o irmão gêmeo, e conhece a sobrinha, que aqui de cara se apaixona pelo tio. Não tem aquela coisa que eu falei pra vocês, não tem nada a ver o fato dele ser homossexual, isso pra ela é indiferente, ela ama ele como pessoa, e o tio, né, o tio não, o pai dela, que é extremamente homofóbico no início, ele vai aceitando a presença aí do Mike, que é o marido do irmão dele, vai aprendendo a conviver e vai criando um certo afeto por ele como parente e como marido do irmão dele. Vai entendendo que ele fazia o irmão dele feliz e aí eles passam a se amar como família. É um quadrinho muito fofinho, cara, muito fofinho também. Várias questões aí familiares, vale a pena também a leitura. E esse aqui da editora Script, que
é Sob a Luz do Arco-Íris, que são várias histórias de artistas desse mundo LGBTQIA+, que fizeram historinhas curtas sobre o universo gay. E aí a oportunidade de você conhecer vários artistas brasileiros aqui, com traços fofinhos também, diversos tipos de traços, artistas muito bons, histórias curtas e interessantes, da Editora Script. Obrigada, Editora Script, porque tem esse aqui Sob a Luz do Arco-Íris, tem quadrinhos queer, tem acho que é minha adolescência ou minha infância trans, não lembro direito, mas vou deixar aqui para vocês também como indicação. Obrigada, Douglas, da Editora Script, por trazer histórias deste universo para a gente se sentir mais inseridos e mais representados e acolhidos. Isso é extremamente importante. A gente pare de afastar as pessoas, acolham. Então, o Douglas fez um trabalho excelente aí com a Editora Script. Eu vou deixar aqui no próprio quadrinho, é falado sobre a PocCon, que é uma feira de comics que são de quadrinhos queer, de quadrinhos do universo LGBTQIA+. O endereço do site é PocCon, www.poccon.com.br. Eu vou deixar o endereço aqui passando para vocês e vou deixar também na descrição. Neste site, eu vou mostrar para vocês aí a tela do celular. Nesse site tem vários quadrinhos. Se você não tem condição de adquirir esses quadrinhos que eu falei para vocês e que eu vou deixar o link na descrição também para que vocês possam ter acesso ao fazer a compra. Se vocês não tiverem condições de comprar, nesse site da PocCon tem várias histórias que vocês podem baixar e ler gratuitamente. E preconceituosos, as histórias tanto do universo queer, quanto do seu universo Marvel e DC, quanto do próprio universo Bonelli, todas elas têm uma classificação indicativa. Então fiquem tranquilos, se não for para criança, é só você não deixar a criança ter acesso. Fica a dica aí, tá? Criança pode ter acesso a determinadas coisas, não sei se vocês sabiam, mas é isso. Então, no site também tem a classificação indicativa para esses quadrinhos. Tem outros quadrinhos que eu gostaria de deixar aí para vocês, entre eles o Heartstopper, que tem 2 volumes lançados aqui no Brasil, que tem a série da Netflix que eu maratonei entre ontem e hoje, chorei, é linda, tá? Sobre um casal de garotos na época da escola. Então, humildemente, deixo essa dica aí também de Heartstopper da Netflix para que vocês assistam, porque é muito bonitinho. Então, deixei essas dicas aí de quadrinhos. Para quem se interessar por esse universo, quiser conhecer esse universo, também tem aí as dicas que eu vou deixar na descrição. Conheçam o nosso e deixa a gente conhecer e ser bem recebido também no universo de vocês aí de Marvel, de DC e de Bonelli, porque Bonelli também tem histórias que retratam o homossexual. No Ken Parker tem, e na Julia, embora na Julia, nos primeiros volumes de Julia Kendall, tem a Myrna e ela é retratada de uma forma meio que pejorativa, mas eu até entendo, porque o ano era 1998, e era assim a realidade em 1988, que era quando eu estava na época da adolescência. Então eu entendo essa linguagem, eu passei por isso, tá? Hoje, graças a Deus, essas coisas elas estão mudando. Infelizmente, a gente ainda tem preconceituosos e tem preconceituosos nesse meio que, para afirmar ou até para disfarçar as suas preferências, vai lá e massacra a gente nas redes sociais, tá? Então, por que funciona bem a Myrna ser a vilão e não podia ser a Julia a ser a lésbica, né? Por que não? Lógico que a gente não vai fazer essa mudança na personagem, como não foi feita uma mudança no Superman, porque são Supermans
de universos diferentes. Então, aceita que a gente também faz parte deste mundo e a gente tem histórias retratadas e a gente também quer ser retratados em algumas histórias. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu acho que vou ter alguns cancelamentos aí, alguns dislikes, alguns seguidores que vão deixar de seguir o canal. Tudo bem, faz parte. Já fiz esse vídeo consciente. Não seja mal educado nos comentários, e se for, eu vou ser obrigada a responder no mesmo nível. E se quiser debater algumas questões aqui que eu poderia ter falado sobre outras polêmicas envolvidas aí nos últimos dias, tem um monte de coisa que eu gostaria de ter falado, mas eu acho que não vem ao caso, porque aqui o foco é gibi e eu queria mostrar de verdade para vocês este universo do que faz parte desse orgulho que eu tenho, que é o orgulho gay. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até mais.